O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil saiu e hoje eu vou passar um olhar diferente de como essa Copa do Brasil se tornou a Copa da Salvação para todos os clubes presentes, ou para quase todos eles. Começando pelo seguinte fato: a semifinal ela dá 10 milhões para o clube que se classificar. E a final da Copa do Brasil ela dá mais de 77 milhões só para quem ganhar o título, fora as premiações das fases anteriores. Os números são citados primeiros porque os quatro clubes mais endividados do país estão na fase das quartas de final da Copa do Brasil, que são Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Vasco. Poderia ser os 5 principais, mas o São Paulo, que é o quinto, ele foi eliminado pelo Atlético Paranaense, então só são os 4. Essa grana, ela ajudaria e muito todo esse processo de recuperação, ou uma possível recuperação desses clubes aí para os próximos anos. Então, título, mais valor que pode obter com renda de ingresso nos seus estádios, pode render aí para o clube uma salvação financeira, além do ganho esportivo, para pensando numa próxima jornada de 3, 4 anos do seu clube para orçar, para montar elenco para os próximos anos, para disputar a Libertadores, porque além disso dá vaga para a Libertadores, então você consegue ter uma saúde financeira muito maior se conseguir obter o título, certo? Mas aqui ainda temos outros pontos, antes de eu falar os confrontos, outros pontos que eu também anotei, que foi o seguinte: dentre os 8 clubes, Botafogo e Bahia nunca ganharam a Copa do Brasil. Além disso, temos um fato de que toda vez que Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentaram numa Copa do Brasil, um dos dois foi campeão. Como o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Mineiro, o Galo pode ter essa sina a seu favor ou pode ser quebrada aí já no clássico que vai ser contra o Cruzeiro. Outro ponto é o seguinte: o Corinthians, que apesar de ter só 5 vitórias durante todo esse primeiro turno do Brasileirão, ele conseguiu eliminar o Palmeiras na fase anterior, e foi a primeira vez na história que o Corinthians eliminou o Palmeiras fora do Paulistão. Toda vez que eliminava em mata-mata era no Paulistão, mas foi a primeira vez que o Corinthians conseguiu eliminar fora. Então, apesar de tudo, o Corinthians vem gigante para as quartas de final e ainda vai ter um confronto mais fácil contra o Atlético Paranaense, que para mim, devido aí às suas proporções, o confronto ele vai dar amplo favor, amplo, o Corinthians se torna amplo favorito contra o Atlético Paranaense. E diferente de Cruzeiro e Galo e o Botafogo, que pegou o Vasco, que vão pegar clássicos e vão ser jogos mais disputados. Se você colocar o Galo e Cruzeiro como uma situação, um jogo onde não tem equilíbrio, você já está falando errado. Porque de toda a temporada é o momento onde os dois clubes eles vêm mais próximos possíveis. E isso ambos jogando ou entregando em campo bons resultados. A gente tem, para mim, eu acredito que o Cruzeiro possa ter uma pequena vantagem por ter um calendário um pouco mais calmo, porque o Galo, além de disputar a Copa do Brasil e o Brasileiro, ele também disputa a Sul-Americana. E o Cruzeiro já não. O Cruzeiro ele tá focado só no Brasileiro, então a Copa do Brasil, além disso, ele vai ter um pouco mais de fôlego e vai ter tempo para descansar. Já o confronto do Corinthians, que vai decidir em casa contra o Atlético Paranaense. O Corinthians, apesar dos seus desfalques, o Carrilho, que não joga mais em 2025, é amplo favorito contra o Atlético Paranaense e pode passar e aí ter uma reedição da final, se não me engano, de 2018 contra o Cruzeiro, ou pegar o Galo e aí ter um confronto que também já tem histórias aí há muitos anos atrás na própria Copa do Brasil. Do outro lado, a gente tem Botafogo e Vasco, que apesar do Vasco ter um histórico, um retrospecto muito positivo no confronto entre os dois clubes, o Botafogo é amplo favorito, uma profundidade muito grande de elenco, e o Botafogo ele ainda está entregando futebol, coisa que o Vasco não está conseguindo encaixar com o Diniz. E o último confronto é entre Fluminense e Bahia, que é um confronto equilibrado também, e eu acredito que o Fluminense ele
tá se poupando ali para focar, eu acredito, nas Copas, principalmente a Copa do Brasil, também joga Sul-Americana, assim como o Atlético Mineiro, mas o Fluminense, eu acredito que vai jogar, apostar todas as suas fichas, assim como foi no Mundial de Clubes, nos confrontos da Copa do Brasil. Eu acredito, inclusive, que ele passa do Bahia, por não vai ser um confronto fácil, mas eu acredito que o Fluminense passa. Agora é o seguinte, se você olhar todo o enredo, eu não lembro a última vez que teve um campeonato sem as principais potências, sem o Flamengo e sem o Palmeiras aí nessa fase de quartas de final. Sempre um ou outro foi eliminado, mas o outro time estava ali, então ele era um candidato claro ao título. Dessa vez a gente não tem nenhum time que possa ser candidato explícito ao título como era nos anos anteriores. Então, se a gente parar para pensar, tem aí... Pera aí que o meu celular tá descarregando. Pronto, problema resolvido. Bom, vamos lá. A gente tem uma Copa onde Cruzeiro teve frustrações, o Galo não se encontrou, está se encontrando agora. Corinthians está numa retomada, mas teve processo de impeachment do presidente que foi expulso. A Libertadores, que depois virou Sul-Americana e aí também não conseguiu se classificar nem para um nem para outro. O Atlético Paranaense, que está na Série B e não está nem entre os 10 primeiros, se não me engano está na 12ª colocação, nesse momento que eu estou gravando o vídeo. O Vasco também nem se fala. E o Botafogo, que apostava suas fichas no Mundial, mas não conseguiu passar das oitavas de final justamente no confronto brasileiro, que foi contra o Palmeiras, jogando de uma forma aquém do esperado. Esperava muito mais o Botafogo. O Bahia também tem seu investimento do Grupo City, mas ainda não conseguiu engrenar. E o Fluminense, que depois do Mundial ter conseguido o 4º lugar, não conseguiu entregar o futebol vistoso dentro de campo quando voltou aqui em território nacional. Então, para todos os 8 clubes, você tem a Copa do Brasil como uma possibilidade de redenção. Você levantar o título nessa altura do campeonato salva a temporada de muitos clubes, muitos. Sendo que alguns deles ganharam ganharam títulos estaduais, mas a relevância ela não é a mesma. Não é a mesma. Clubes grandes como esses 8 precisam de um título dessa grandeza para salvar essa temporada e ser além daquilo que se pede financeiramente, de todo o orçamento, de todo o planejamento. O título ele pode salvar, além do bolso, salvar a moral do clube, certo? A gente pode esperar aí confrontos muito disputados e histórias muito bem contadas. Para mim, o título ele pode ficar aí entre o Botafogo do lado da chave, que ele vai Botafogo e Vasco, se passar pega Fluminense e Bahia. Então eu acredito que o Botafogo chega na final, só que para mim tá desenhando um Cruzeiro e Corinthians daqueles. E aí o Corinthians pode chegar na final e ter a sua redenção, ou até mesmo o Atlético Mineiro, que até outro dia tinha jogadores expulsos, que querendo sair, notificando na justiça o clube, e ter uma reviravolta gigante, eliminar o Flamengo, eliminar o maior rival, depois eliminar o Corinthians e chegar numa final. E no ano passado que ficou no quase na Libertadores, se conseguir um título esse ano, seria uma história de altos e baixos, mas com um final muito feliz, talvez até uma história mais emocionante ainda do que seria um título do Cruzeiro ou do Corinthians. Bom, eu acredito que ficaria entre Botafogo e um desses outros 3 times, tá? Se fosse para chutar uma final, Cruzeiro e Botafogo pelo futebol, mas se Corinthians e Atlético Mineiro chegar, as torcidas elas vão ter muito do que comemorar, porque de todo esse carrossel de emoções dos últimos meses, dos últimos anos, uma final para torcer seria muito legal, ok? O vídeo é esse, deixa o like, se inscreve aí no canal, deixa sua opinião, vê o que você acha, qual é a sua opinião, qual é o seu palpite para a final da Copa do Brasil? O que você acha? Para mim, a minha opinião é essa, digita a sua aí. E um detalhe, essa semana ainda vai sair um vídeo falando sobre as 5 superioridades no futebol,
explicando bem detalhado de forma simples, então fica ligado que tem mais vídeo no canal. Até a próxima.